O cara tá gastando caloria. Esse é o gasto, essa é a ingestão. Só que o desempenho começa a cair e o gasto também. E aí o cara começa a furar a dieta. Aí o peso estagna. Não estagnou porque o metabolismo estagnou. Mas, Uhum. enfim, no geral, tanto emagrecimento como cut, a gente tem que ter uma questão importante, que é a parte psicológica. O indivíduo está realmente pronto a seguir um cut, porque muitas vezes a pessoa quer o que ela não consegue. Por exemplo, às vezes a pessoa quer competir, mas ela não consegue se manter firme em uma preparação. Então, essa pessoa, na realidade, ela tem que ter um trabalho psicológico, lógico. Não vai deixar de fazer o cut, mas ela vai devagarinho nesse cut, com mais semanas de recarga. Você vai manipulando, vai deixando ela entender melhor como ela responde nesse formato, né? De dieta, principalmente de dieta mais restrita, né? Agora, um erro muito comum é a afobação, né? A afobação da pessoa, por exemplo, nessa data tem muita procura por consultoria. Inclusive, todo mundo que eu conheço aumentou as vagas ou está pegando mais gente porque tem muita procura nessa época do ano. Seja promessa de final de ano, seja carnaval, praia, festa, viagem. E os atletas estão com o calendário de competições ali para começar a competir. Muitos têm que competir antes do meio do ano para ter classificações. Então, tem muita procura no começo do ano. É uma oportunidade muito grande para a área de crescer, né? De aproveitar essa chance. E não só novos alunos, mas manter esses novos alunos. Porque se o profissional for ruim, ele vai perder a maioria. Então, a afobação, para mim, é a pior parte. Porque todo aluno que me procura e eu sinto essa afobação, eu já dou uma segurada nele. Eu já dou, ó, não é bem assim, vamos segurar. Porque tem aquela questão do cara achar que é muito simples, né? Quando você nunca fez, você olha e fala, é só fazer que dá certo. E aí o cara começa a sentir aquilo e vê que não é bem assim. Uma coisa que eu gosto de usar muito de exemplo. Às vezes a gente pega um atleta que o treino dele não é o melhor, que a periodização dele não é boa, que a dieta dele poderia ser melhor, mas o cara, ele tem uma coisa que chama comprometimento. Se você falar para esse cara, irmão, você vai comer 2 salsichas por dia e 2 folhas de alface. O cara vai fazer, ele não vai reclamar. Foda-se, ele vai fazer. E não tem papo. O cara não vai reclamar, o cara não vai, eu preciso de um docinho. Ai, meu desempenho tá caindo. Ai, que eu sinto. Não, esse cara vai fazer. Esse cara vai treinar, ele vai bagaçar, ele vai continuar fazendo. Dane se é ruim ou é bom. Esse cara, normalmente, é o cara que se destaca. É o cara que vai para frente, é o cara consistente, é o cara que normalmente é um cara mais casca grossa, né? Lógico que eu estou generalizando aqui muito, mas Uhum. normalmente já é um cara já pronto para isso. Agora, diferentemente daquele que você dá uma apertadinha na dieta, no terceiro dia o cara, eu acho que eu já tô murcho. E meu desempenho caiu no treino, porque ele leu a informação que menos caloria vai diminuir o desempenho, nem sempre isso é uma verdade. E aí o cara leu e falou, minhas calorias diminuiu, o desempenho caiu. Isso é o psicológico, isso é o peso psicológico do cara estar comendo menos, sentindo um pouquinho. Isso acontece muito. E quando isso acontece logo nas primeiras semanas, você já sabe que aquele cara não vai aguentar um baque de 14, 16, 20 semanas de preparação, ou de cut, ou de emagrecimento. Esse cara vai ter que ter semanas que você vai ter que abrir caloria, você vai ter que liberar a refeição livre, e não vai dar nem para explicar 100% a estratégia pro cara. Porque às vezes você falar que você está segurando no freio, o cara vai, não, pode apertar que comigo eu vou. Só que aí o cara começa a ir e começa a furar a dieta, ele tem medo de relatar. Porque ele tá na Uhum. consultoria, aí ele fica com, pô, não vou falar. Não vou falar, porque senão o cara vai comer minha bunda ali. Não vou Só que isso é pior. O fato de não falar é muito pior do que falar. Porque comigo Aham. é assim: se o cara vem para mim e fala, parceiro, final de semana caguei, fome bateu, viajei, extrapolei e é isso. Eu falo, beleza, vamos seguir. Aí eu falo, a responsabilidade é sua, você sabe o que aconteceu. Ele, não, tô ciente, vambora. Eu nem dou bronca. Agora o cara vem para mim, eu comi errado, porque olha, minha avó me ofereceu um bolo de fubá que ele faz parecer assim que houve um filme de drama que ele foi obrigado a comer. Aí eu já dou bronca. Porque ninguém é obrigado a comer, você come se você quiser. E outra que eu sempre libero refeição livre, então o cara pode manipular muito bem. Então isso foi vagabundagem. Enquanto o cara não entende que isso foi vagabundagem, eu não consigo fazer um trabalho até o final de um cut para ele. O que é o final de um cut? O cara bater 5, 6% de gordura, a menina bater 8, 10% de gordura. Só chega nesse ponto quem realmente é comprometido a chegar. E lógico, né? A gente também não pode ser extremo, até porque a gente tem, como eu falei, o peso psicológico, a parte comportamental. Se eu recebo um indivíduo que precisa de um trabalho comportamental, normalmente eu vou flexibilizando para ele, eu vou dando caminhos diferentes, eu vou trabalhando nesse cara na parte comportamental, manipulando a dieta de uma forma que gere mais saciedade. O resultado vem um pouco mais lento, mas vem.
Só que se eu vejo que a pessoa ainda tem muito problema psicológico em relação à comida, eu encaminho para o terapeuta e muitas vezes eu encaminho para o nutricionista que tem especialidade em parte comportamental. Porque essa pessoa ainda precisa desse trabalho para conseguir gerar mais resultados. Não adianta eu querer forçar com um aluno que mentalmente, psicologicamente, ele não está saudável para ser forçado. Então, tem que ter muito feeling do treinador, do nutricionista, em saber trabalhar com o público. Você pode ver que eu falei diversas coisas aqui e são várias pessoas diferentes que podem se enquadrar aqui dentro. Eu tenho atletas que gostam muito de doce. Então, eu libero doces de vez em quando para ele na preparação. Eu tenho outros atletas que gostam de se restringir totalmente. Eu gosto de ter atleta comigo que fala assim, cara, eu prefiro cortar tudo de uma vez e meter o pau. Então, eu faço isso. Eu sei que o cara aguenta. Agora, outros, eu sei que eu preciso largar uns doces, umas calorias a mais para o cara conduzir o cut. Nesses, normalmente, o cut é um pouco mais demorado, porque você tem que manipular mais as calorias com ele. Que já é mais duro nisso aí, você consegue enxugar o cut mais rápido, né? Então, tem muita coisa ali que você vai trabalhando dentro dessas estratégias. Inclusive, no workshop que está sendo sorteado, tem as principais estratégias que eu costumo usar lá. Dieta linear, ciclo de carbo, low carb, né, bem aplicada, a manipulação do volume e intensidade está dentro desse workshop que a gente vai sortear aí no final da live, que eu abordo detalhadamente na prática como eu manipulo essas dietas. Então, a galera tem que ficar atenta a isso. Eu tô pronto psicologicamente para seguir uma dieta mais apertada e manter um bom treino? Lógico, coerente, né? Dentro da rotina e disponibilidade da pessoa. Se a pessoa tá pronta, então vamos. Se ela não sabe, vamos sentir, vamos começar. E aí você vai começando a tirar as calorias. Normalmente, eu só diminuo calorias quando o peso estagna por 7 a 15 dias. O peso está na mesma média entre 7 a 15 dias. Aí eu dou uma diminuição de 10 a 15% das calorias, preferencialmente em carbo, para manter a necessidade de ingestão proteica em dia e manter a ingestão mínima de gordura, que é pelo menos 15% das calorias da dieta. A maioria das gorduras sendo gorduras insaturadas. E aí, você vai manipulando e apertando a dieta conforme o peso estagna. Mas antes de apertar a dieta, você pode tentar puxar um pouquinho mais o volume do treino. Não em todos os grupos, mas você pode puxar nos grupos que ele tem mais facilidade, está se recuperando melhor, ou um grupo de maior prioridade. E aí você vai puxando o gasto ao invés de apertar a dieta. E aí você vai trabalhando assim, vai trabalhando assim. Uma coisa que acontece com frequência é o seguinte: o cara está gastando caloria, esse é o gasto, essa é a ingestão. Só que o desempenho começa a cair e o gasto também. E aí o cara começa a furar a dieta, aí o peso estagna. Não estagnou porque o metabolismo estagnou. Estagnou porque o desempenho caiu e as beliscaram na dieta aumentou. Às vezes o cara ficou sem livre, mas na livre ele não teve controle e descompensou a semana que ele fez. E aí neutralizou o déficit. Aí o cara aperta a dieta, o peso volta a cair. Mas rapidamente o desempenho cai de novo, estagna de novo. Se o cara continuar nesse ciclo de apertar a dieta, uma hora fica insustentável. Sim. E aí o cara começa a furar cada mês, faz o plano. Então o ideal é, em alguns períodos que essa estagnação acontecer, você dá um up energético de 20, 30, 40% das calorias, preferencialmente em carbo. As primeiras semanas o peso aumenta, mas o desempenho vai começar a subir, 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 até o ponto que essa dieta com mais calorias pode gerar o déficit porque o desempenho subiu muito, sem necessariamente ficar manipulando no treino. Aí o cara vai melhorar o próprio treino dele, e aí você volta a apertar gradualmente de novo. Ou seja, você faz períodos de recarga dentro desse cut. Por isso que é bacana no cut você ter tempo de trabalho. Não é um cut de 8, 12 semanas. Isso é para quem já fez muito cut, isso aí é para quem tem um BF bem baixo já. Agora, um cut normalmente é 15, 16, 20 semanas para você ter períodos de recarga e gerar os resultados mais consistentes. Isso em um indivíduo ali com BF mais saudável, né? Quando a gente fala de um obeso, um sobrepeso, normalmente a gente tende a puxar mais rápido o peso para baixo por necessidade, questões de saúde. Então a gente precisa puxar esse cara mais para baixo. E aí esse cara ele vai sofrer um pouquinho mais no começo, mas depois que o BF for batendo uma margem mais segura, você começa a manipular melhor as calorias, ele vai se sentindo mais motivado porque o físico está melhorando, e aí as coisas vão fluindo melhor, né? Massa, massa. Até contextualizar isso, eu lembro que quando eu fiz acompanhamento com você, eu acho que no começo do ano eu comecei com você e aí a gente foi secando, né? Eu era ex-obeso, né? Quer dizer, eu sou ex-obeso até hoje, não tem como deixar de ser ex-obeso, mas eu tinha acabado de sair da obesidade e tinha conseguido conquistar um shape legal para quem tinha sido obeso. Consegui botar os gomos do abdômen para aparecer e tal. E aí fiz um booking com
um outro coach que... Eu falo que você foi meu primeiro coach, mas teve um outro antes que não quero nem citar, não vou citar o nome, mas essa pessoa me deixou gordo de novo, né? E aí eu fui lá e comecei a fazer acompanhamento com você. Só que aí, depois de um tempo no cutting, eu comecei a trabalhar em shopping na época e minha rotina começou a ficar absurdamente corrida, estressante. No meu trabalho ainda tinha que bater meta, fazia hora extra para bater meta, a cabeça ficava atribulada. E aí eu lembro que teve uma época que eu comecei a ter episódios de síndrome do comer noturno, que eu acordava de madrugada, comia quase que inconscientemente, e no outro dia de manhã eu lembrava que eu tinha feito aquilo. E aí nessa fase a gente conversou e tal, e aí primeiro você utilizou algumas estratégias, como por exemplo, quando você tiver esses episódios, tenta priorizar frutas. Aí não deu muito certo. Você falou, pronto, então vamos agora, tenta priorizar frutas com leite condensado, que você vai ter ali uma coisa doce, mas não vai ser, por exemplo, um biscoito, que é muito mais fácil você comer ali 1.000 calorias de biscoito. E aí deu uma melhorada, mas estava muito estressante minha rotina. E aí você fez exatamente isso. Você subiu as calorias. Você falou, bom, eu acho que não é o momento, então, da gente continuar tentando apertar em déficit por causa da rotina que você tá e tal. E subiu as calorias. E aí melhorou. Depois disso, eu subi um pouco as calorias, subi o peso um pouco, mas eu parei de ter esses episódios e tal. E aí um tempo depois a gente conseguiu voltar para o cutting e foi bem sucedido, digamos assim. Então, acho que tem muito essa parte do comportamental, né? A base para você saber o que você pode fazer com a pessoa é a parte comportamental. E dentro disso, você pode começar a trabalhar em cima das estratégias, né? Isso, porque assim, você tem que ler a pessoa, né? Quando, no caso da tua rotina, quando você identifica que a rotina é o estressor da pessoa, a tendência é você tentar manipular a dieta para contornar. Foi o que eu fiz. A gente colocar frutas do lado da tua cama, em fácil acesso. Não deu leite condensado, não deu. Aumenta a refeição antes de dormir para dormir mais cheio. Não tá dando certo? Não vale a pena forçar mais. Por quê? Se a gente forçasse mais a dieta, o teu foco em querer resultados poderia gerar frustração. Porque aí você ia começar a tentar seguir a dieta, ia descompensar e ia se culpar. Essa culpa ia gerar mais e mais estresse, ia foder tua rotina, teu trabalho, o teu shape, então não valia a pena. Se você pegar um treinador aí, tipo assim, mais ignorante, o cara vai falar, pô, você é um vagabundo, você é um preguiçoso, se amarra na cama. Mas não é bem assim. A gente tem que entender que as pessoas existe uma vida além da dieta e do treino e que isso tem que ser respeitado. Se não há uma maneira de contornar, então vamos abrir as calorias, vamos deixar o cara mais confortável. Quando a rotina estiver propícia, o cara vai estar mentalmente mais tranquilo. E aí o cut vai fluir melhor. Inclusive, hoje eu parei um cut porque o cara também, ele atingiu um físico muito bom também, e ele chegou a um ponto que a fome já estava incomodando muito ele. Então a gente falou, então tá bom, o BF já bateu 8, vamos finalizar esse cut, não é fins competitivos. E a gente finalizou o cut, o cara tá super bem, vai voltar a comer, entreguei o ajuste antes de entrar pra live. E então é um momento. Eu poderia muito bem falar, não, cara, aguenta firme e vamos seguir. Mas se eu tentar seguir mais 4 semanas, provavelmente isso poderia ferrar o cara na vida dele, poderia gerar estresse, um desentendimento com namorada, com esposa, com familiar, que não é interessante. O cara pode voltar a crescer tranquilamente, mais para frente voltar um novo cut igual você fez e realmente estar melhor para aquele cut. Então a gente tem que respeitar essas fases e não ser ignorante ao ponto de achar que todo mundo é um extraterrestre e todo mundo é uma máquina mortífera de seguir plano. Até porque ninguém é 100% no plano sempre, né? A gente pode ver na rede social o atleta postar sempre o franguinho dele ali, mas uma hora o cara ele dá uma furada. Sempre. Então a gente não pode só olhar a rede social. A gente tem que olhar o quê? Evolução, trabalho feito, de onde esse cara indo, até onde esse cara vai, como esse cara tá evoluindo, se como mentalmente o cara tá bem, né? Porque a gente vê muitos casos de atletas aí que de repente some. Isso é surto psicológico. O cara não aguentou, porque vem muito tempo pressionado, uma hora estoura. E aí o cara tem que ter aquelas fases mais tranquilas dele, né? Isso aí é para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. E para quem está se identificando com essa situação de a fome já ficou muito, muito pesada e tá ouvindo o Godoy falar, não ia continuar na dieta porque senão o cara ia ficar muito estressado, ia terminar relacionamento, terminar
sair do emprego e você está pensando, não, eu consigo segurar a barra disso daí, eu não ligo de perder meu relacionamento, o que importa é o shape, nem o trabalho. Também tem uma questão de que, numa dessa, você pode criar uma compulsão pesada na pessoa e essa pessoa cagar o shape inteiro por causa disso. Então, se você está achando que você não liga para as consequências fora do shape, saiba que continuar numa situação dessa também pode causar uma compulsão, uma desvirtuação da dieta, que você vai cagar seu shape completamente. Quando você conseguir voltar a si, você já ganhou ali 10, 15% de gordura corporal, e aí vai ter que secar tudo de novo. Isso já pode acontecer. Inclusive, eu já vi acontecer bastante. A pessoa ela fica muito tempo nessa pressão. Não, eu tenho competição. Não, eu preciso. Igual você falou, foda-se o resto, né? E aí chega um momento que a pressão vai estourar. E aí esse cara vai pegar ataques compulsivos, né? Não vou falar que é compulsão alimentar, às vezes não chega uma compulsão alimentar, às vezes chega uma ansiedade que o descontrole emocional é para comida, né? E aí a pessoa acaba exagerando com frequência e ela acaba tendo dificuldade de retomar a dieta e ela pega meio que um trauma da dieta, né? A gente já pode ver muitas vezes que a pessoa relaciona a dieta com um sacrifício. E isso é errado, porque toda vez que se relaciona a dieta com sacrifício, a pessoa não vai fazer porque ela quer, ela vai fazer porque ela é obrigada a fazer. E, na realidade, a dieta ela tem que ter um certo controle, desenvolver autocontrole. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba caindo nessa forçação e explode, igual você falou, o peso vai lá para cima, o BF lá em cima, o cara cai numa depressão ali, porque vê o físico que ele tinha, o físico que ele tem hoje. Às vezes, por causa desse estresse que ele passou, ele perdeu um relacionamento que era bom, saudável para ele. Hoje o cara tá acima do peso, sem namorada, fudido, e aí ele quer recuperar tudo. E aí, às vezes, pode estar um pouquinho atrasado para isso e vai levar tempo. Porque ele vai ter que fazer um trabalho comportamental, ele vai ter que fazer uma nossa, fugiu a palavra. Como se fosse uma reabilitação, a introdução a uma nova dieta, um hábito alimentar mais saudável, a perder esse peso, a controlar o psicológico dele, até ele realmente se encontrar novamente em um ambiente onde ele consiga ser uma dieta mais restrita. Então, é complicado, a gente tem que sempre avaliar a situação. Por